Dentro dessa perspectiva do Lula querendo evitar a queda de popularidade por conta dos absurdos que ele tem feito e falado, eu quero colocar para vocês alguns trechos e ouvi-los a respeito do que está acontecendo no gabinete do Lula nesse instante. Vamos colocar o primeiro link para vocês. O cenário das outras pesquisas, né? Está em linha com o que as outras mostraram e que fizeram com que o governo se mexesse ao longo dos últimos dias. Eu estou vendo uma movimentação dentro do governo. As notícias ruins são as mesmas. Evangélicos houve queda e muito disso é atribuído às falas de Lula, à fala de Lula sobre Israel, que pega muito no eleitorado evangélico. Tem uma dificuldade do presidente de conquistar o eleitor jovem, mais jovem. Tem ali um bolo grande no regular. Não significa, então, que é impossível a conquista, mas que ainda não chegou no coração dos eleitores mais jovens, que tem uma fatia expressiva no eleitorado brasileiro. Então, os lugares onde Lula normalmente é forte, ele continua forte, embora haja um recuo aqui e ali. Mas, no geral, a gente olha a pesquisa no filme. E não é nem um filme das 3 últimas pesquisas. A gente tem que olhar as pesquisas desde o início do mandato. Você pode entender a pesquisa de várias formas. Por exemplo, o Antônio Lavareda, que é um especialista em pesquisa, ele faz um cálculo interessante. Ele pega o total de votos totais, portanto, o número de votos totais da eleição de 2022 e quanto teve Lula de percentual de voto. Então, Lula teve 39% de eleitores que votaram nele naquelas eleições. Se você for pegar os 39%, você consegue comparar com esses 35% de ótimo bom de aprovação de Lula. Então, em relação às eleições de 22, ele teria perdido, então, 4 pontos percentuais. É uma perda que vai se dando no tempo. Teve um efeito psicológico no ano passado, o fato de ter uma estabilidade num patamar relativamente confortável, isso deu ao governo uma ideia de que ele estava ali numa situação, numa zona de conforto interessante. Mas a gente via o tempo inteiro, e a realidade brasileira mudou, é que não tem mais gordura muito para queimar, entendeu? Você acaba sendo um trapezista que anda ali na corda bamba, mas que não tem muita proteção embaixo. Então, se você erra e cai, pode ser mortal essa queda. E é mais ou menos isso, a figura que eu uso, né, para transformar a imagem o que está acontecendo com Lula, é isso. Um trapezista que bambeou aqui e ali, em alguns momentos, mas que está sem rede de proteção embaixo. E agora eu vou colocar um repórter da Globo falando sobre o que está acontecendo no Palácio da Alvorada, nesse instante, para vocês. Confirma as pesquisas da semana passada. Há uma discussão aí se é uma queda consolidada, se ainda é uma questão conjuntural, mas de fato o governo está preocupado. Desde a semana passada, o presidente Lula e seus auxiliares estão tomando algumas medidas, colocando em prática algumas ações para tentar reverter essa tendência de queda na popularidade. A gente fala nesse momento em frente aqui à Granja do Torto, que é a residência de veraneio da Presidência da República. Tem até um movimento aqui na portaria, porque acabou de terminar o encontro do presidente Lula com o agronegócio. Numa dessas ações para tentar melhorar a popularidade, o presidente Lula decidiu abrir as portas da Granja do Torto para recepcionar, para receber representantes do agronegócio, que é um setor que historicamente é muito crítico, muito refratário ao presidente Lula e ao PT, muito mais alinhado ao bolsonarismo. Então é uma tentativa aí de quebrar o gelo. Uma conversa que durou mais ou menos 2 horas e meia, dessa vez com representantes do setor de fruticultura e sucos. A ideia é fazer esses encontros a cada 15 dias, a cada um mês, mais ou menos um mês aí, a frequência, com representantes de outros setores do agronegócio. Então tem uma reunião ali para eles trocarem informações, o presidente Lula escuta as demandas do agronegócio e depois tem uma confraternização, um churrasquinho. Tudo isso para justamente tentar buscar uma aproximação. A gente sabe que o agronegócio é um setor muito influente em várias regiões do país. O governo também está estudando mudanças ali na comunicação. Sempre que algo vai mal no governo, que há ali uma crise, a comunicação é culpada. Mas a gente sabe que há uma avaliação, um diagnóstico hoje no Palácio do Planalto, que algumas coisas precisam mudar na comunicação. Tanto é que na semana passada eu apurei que o presidente Lula chamou 2 conselheiros para pedir orientações. Ele convocou ali para uma reunião no Palácio do Planalto o publicitário Sidônio Palmeira, que foi marqueteiro de Lula. E, Adriles, ainda falando para você aqui dessa situação toda que a Globo está fazendo de assessoria de comunicação para o Lula, tem mais um trecho que é maravilhoso, que eu vou colocar para vocês. Prometo que é o último do dia sobre Globo, tá? Mas para vocês ouvirem. A pergunta deles é: quem é que puxa a orelha do presidente da República? Interrogação. Presidente da República. Ninguém, ele mesmo, o superego, conhece na psicanálise? Superego tem que falar por ele. Antes tinha. Primeiro. Puxasse a orelha, não. Mas que falava que falava de igual para igual. Você tinha um núcleo ali no primeiro governo Lula. Os cabeças brancas, que eram pessoas da geração do Lula, Zé Disseu, Chiquem, Dulce, o próprio Palocci de alguma forma. É um sintoma. O Gilberto Carvalho. Hoje ele afastou todo mundo. Então, ficou ali, ele fala e ninguém contesta. Acho que só quem chama o Lula pelo nome hoje no governo é a Janja. Antes, no passado, essa turma que veio com Lula lá de trás chamava Lula pelo primeiro nome. Na frente dos outros, chamava de presidente, de senhor. Mas ali no reservado, chamava pelo primeiro nome. E isso é uma mudança, né? Isso mostra muito, diz muito sobre o governo, porque é um governo que tem pouca ascendência, ou pelo menos que Lula ouve pouco na condição de conselheiro, o presidente. Tem um episódio que marca muito bem isso, logo no início do governo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele chama o presidente de Lula. E alguém alerta ao Rui Costa o seguinte: ele não é Lula, ele é presidente. Então, até isso criou uma espécie mesmo... de distância. De distanciamento de todos.
Mesmo o Haddad, que é o mais próximo deles, e o Lula tem até uma relação filial com o Haddad, tem um distanciamento. Tem. Adriles, é isso que a gente está falando aqui. As bolhas de Brasília, tá? Ninguém fala... então, o Lula criou esse distanciamento da mesma forma que os ministros do STF não tem ninguém que falam para eles que se contrapõe a eles, Adriles Jorge. É o mesmo fenômeno de hubris. Primeiro, eu queria receber royalties da Globo News, porque a gente está colocando a programação deles inteira. O que os jornalistas da Globo News esquecem de dizer é que quem está se distanciando da realidade são eles mesmos. Nessa tentativa exasperada de fazer... nessa ação exasperada de fazer uma assessoria de comunicação para o Lula, até como o Lula deve se endereçar aos seus ministros, uma afetividade, uma proximidade maior, para que ele possa ser criticado dentro do seu governo, eles se esquecem de dizer o básico. O Lula não tem empatia e simpatia e conexão com a população, zero. Não é que ele tem 33% de aprovação, ele não tem nada. Esses 33% de aprovação são pessoas que odeiam o Bolsonaro. O Lula foi eleito de acordo com a rejeição projetada para o Bolsonaro, que é um político que tem uma assimilação e uma popularidade gigantesca, um público fiel, mas também tem uma rejeição desgraças, sobretudo a própria Rede Globo de televisão, que criou uma narrativa, quer dizer, várias narrativas falaciosas sobre o ex-presidente. É o genocida, é o golpista, é o autoritário, é o misógino, é o racista, é o estuprador, ou seja, uma ficção imensa de um homem que fez, aos trancos e barrancos, um governo excepcional do ponto de vista socioeconômico, foi o país que mais cresceu na América Latina, é o país que entregou menos inflação a despeito de uma política isolacionista, não colocada por ele, mas pelo Supremo, que isolou a economia, que fez uma redução acachapante da criminalidade no país, ou seja, todos os níveis humanos são ótimos. Por que ele não foi reeleito? Primeiro, por uma parcialidade da injustiça suprema, da justiça eleitoral, e por uma propaganda de massa, que é o que a gente sempre critica, uma propaganda de massa da Rede Globo, que criou uma narrativa falaciosa. A rejeição ao Lula é que é real. A rejeição por uma razão óbvia, pela realidade dos fatos. Ao contrário da rejeição do Bolsonaro, a rejeição do Lula é concreta, é calcada na realidade. Ele é responsável por ter feito os 2 maiores esquemas de corrupção da história da humanidade. Não bastasse, ele ainda volta para o 3º mandato em que ele adula e puxa o saco de ditadores, assassinos, monstruosos, em que ele faz uma política voltada para o Hamas, contra Israel, a favor do terrorismo, dá uma série de declarações antissemitas, dá uma série de declarações tapafúrdias, do tipo, eu vou me vingar, eu vou me vindar desse merda do Moro. Ou seja, é um homem tomado por um sentimento de ressentimento, faz uma política econômica desastrosa, que está empurrando o Brasil para uma crônica de uma morte anunciada, só que pegou o crescimento residual do governo Bolsonaro. Ou seja, o Lula não existe. O Lula, enquanto figura política, ele não tem a menor simpatia do público. Ele tem o apoio da rejeição de Bolsonaro, que é o que ele fala o tempo inteiro. Bolsonaro é isso, é ditador, é canalha, é fascista, é ladrão de imóvel. Ou seja, ele não existe. O Lula é um produto colocado por 2 instâncias. A do judiciário, que queria ver Bolsonaro pelas costas, e a da grande mídia, a saber, a Rede Globo queria ver o Bolsonaro pelas costas. Então não existe. A cama de proteção, a rede de proteção, aliás, que Lula tem, é a Globo. Você se percebe? Que a rede de proteção, o Lula é um morto-vivo. Ele não tem governo. Quem governa o país com mão de ferro, de maneira persecutória, inclemente, e quer enfiar goelas abaixo da população, pautas como discriminação de aborto, a liberação de drogas, outro tipo de coisa de pseudo, é o STF. O Lula foi colocado lá apenas, exclusivamente para destruir e para arrebentar com o governo Bolsonaro e com a direita brasileira. Ainda assim não está conseguindo, mesmo com o apoio midiático global e mesmo com o endosso do judiciário, porque essas 2 instâncias são impopulares. Essas 2 instâncias, a grande mídia da Globo e o judiciário, são odiadas, como bem disse o ex-procurador Sebastião Coelho, são odiadas pela maioria da população consciente do Brasil. Então tem aquela que foi manipulada, que simplesmente tem ódio do Bolsonaro, mas não tem empatia, nem pelo STF, nem empatia pela Rede Globo.
Então, quem precisa de cama, de rede de proteção, aliás, estou falando de cama por causa dos móveis, quem precisa de rede de proteção é a Globo. Vocês têm concessão do Estado, vocês têm dinheiro do Estado, mas vocês não têm endosso da população. Tanto assim, quando qualquer um desses jornalistinhas aí, Gerson Camarote, Natuza Neri, Daniela Lima, vão para as redes sociais, eles só levam lapada, ou então indiferença. Eles não têm uma popularidade real, como o presidente Lula não tem uma popularidade real. A popularidade, entre aspas, dele é baseada no ódio. O ódio à direita, ao conservadorismo, ao cristianismo, ao presidente Bolsonaro, que seja. Ou seja, eles que precisam de rede de proteção, juntamente com o Lula, porque eles estão caindo. Eles só não caem porque eles têm o apoio de um judiciário ditatorial que segura as pontas para essas pessoas. Até quando, eu não sei. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.